Bem-vindos à terceira parte do consultório. Fique connosco até bem perto das 4 da tarde. Na última hora do programa de hoje, e a propósito do Dia da Incontinência Urinária, vamos falar sobre esta patologia que afeta tantas pessoas. Para ficarmos a conhecer as duas perspectivas da doença, masculina e feminina, recebemos em estúdio e dou desde já as boas-vindas ao Dr. Manuel Oliveira, médico urologista. Seja muito bem-vindo e obrigada por estar no consultório. E o Dr. Cláudio Rebelo, médico ginecologista. Muito obrigada a ambos por estarem no consultório. Dr. Cláudio, comece por si. Segundo os dados da Associação Portuguesa de Urologia e da Associação Portuguesa de Neurologia e Uroginecologia, a incontinência afeta mais mulheres do que homens. Porquê, doutor? Bem, temos em primeiro lugar razões anatómicas, propriamente ditas. Mas é verdade que quando falamos nomeadamente das mulheres na pós-menopausa, acima dos 50 anos, em média, a proporção está mais que identificada. Portanto, para cada homem atingido por uma incontinência urinária, nós temos 3 mulheres. Portanto, é um rácio de 3 para 1. E aqui, de facto, a anatomia e a fisiologia feminina predispõem isso, e depois alguns eventos de vida, não é? Nomeadamente o facto de ainda serem as mulheres que têm filhos e, portanto, os partos vaginais, o trauma vaginal, faz com que seja algo que também, em algumas situações, não em todas, muito longe disso. E a ideia de que se tem partos e vai-se ter incontinência futura não é verdade. Temos incontinência também mulheres que só tiveram partos por cesarianas ou que nunca estiveram grávidas, mas a verdade é que, do ponto de vista de anatomia e fisiologia, há uma grande diferença no funcionamento dos esfíncteres, de quem tem que garantir que a urina fica presa dentro da bexiga, e essa é a principal razão para que as mulheres sejam mais afetadas por esta doença, também pelo envelhecimento, ou seja, não querendo ir aliás para o Dr. Manuel, a verdade é que normalmente a incontinência no masculino está mais associada a patologias de base. O envelhecimento por si só não costuma condicionar a incontinência. Nas mulheres, o envelhecimento, quando acompanhado da atrofia do aparelho genital, faz com que muitas vezes haja essa incontinência no feminino só pelos processos de envelhecimento, agravados, obviamente, pela atrofia do aparelho geniturinário e pela falta das hormonas da pós-menopausa. Muito bem. Dr. Manuel, há uma idade padrão para o aparecimento nos homens da incontinência? Em primeiro lugar, como disse o meu colega, de facto, a incontinência urinária nos homens é muito menos frequente, felizmente, por questões também anatómicas, que os mecanismos de continência nos homens estão mais bem sustentados, além de não termos a questão da gravidez nem dos partos. Por outro lado, o tipo de incontinência urinária nos homens, é verdade que o envelhecimento o envelhecimento não é uma patologia, mas é uma condição humana que favorece essa questão, mas normalmente nos homens está associado mais a situações de intervenções cirúrgicas e instrumentação por outro motivo, ou então em situações de indivíduos que têm com a idade aumento do volume prostático que provoca alguma obstrução da saída da urina e que pode com os anos cursar também com alguma instabilidade da bexiga que faz com que por vezes tenha alguma perda involuntária, apesar de não ser a queixa principal que eles referem. É uma coisa que pode estar associada. Portanto, eu diria que a incontinência urinária nos homens, o principal motivo é, de facto, as sequelas após intervenções cirúrgicas por diferentes motivos, seja a nível da uretra, seja a nível prostático, ou seja... Mas sempre numa idade mais avançada ou também é comum nos mais jovens? Sim, também pode acontecer em idades mais jovens, mas normalmente estamos a falar de idades mais avançadas, sim. Muito bem. Dr. Cláudio, quais são os sintomas, então, na mulher da incontinência urinária? Bem, a definição é a perda involuntária de urina. E, não querendo ficar muito técnico, a verdade é que existem, grosso modo, 5 tipos de incontinência urinária. E quando falamos das mais frequentes, nós temos a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, a incontinência por transbordamento, portanto, por excesso, entre aspas, de urina dentro da bexiga. Depois, mais raramente, as incontinências funcionais, a doente que não funciona bem para tratar da sua continência, por problemas neurológicos, por outro tipo de doenças, até por fármacos, cada vez temos mais antidepressivos e outros medicamentos que podem interferir na capacidade da doente se aperceber que tem que ir urinar. E, por fim, a mista, quando mais do que uma está associada. Aquelas que as pessoas estão mais habituadas a ouvir falar é, de facto, a de stress e a de urgência. A de stress que é de esforço. É a mulher que quando tosse, que quando ri, que pelo aumento da pressão abdominal, nomeadamente nas doentes mais obesas, este aumento da pressão da barriga faz com que a uretra não consiga segurar a urina dentro da bexiga e perde urina. Esta incontinência, para muita gente, é a mais frequente, mas não é assim, dos artigos.
Nós temos muitas vezes incontinências de urgência, que é outro tipo de incontinência, e a maior parte das vezes a incontinência é associada, ou seja, termos doentes que em determinadas fases têm uma incontinência de esforço, uma incontinência de stress, depois têm uma incontinência de urgência e, a dada altura, nós temos que esclarecer muito bem na história clínica, na história médica e no exame, de que tipo de incontinência estamos a falar. A incontinência de urgência é aquela mulher que tem urgência em. A mulher que chega à casa, está a pôr a chave na porta e, se não vai a correr rapidamente para a casa de banho, está a perder urina. No entretanto, a mulher que está... É um trabalho dos homens, lavar a louça na banca, mas que está a lavar a louça na cozinha e que, de um momento para o outro, tem, de facto, uma necessidade grande de ir urinar, porque senão sabe que vai ficar molhada. Sabe que vai perder urina porque não consegue controlar esta bexiga que, de forma anormal, dispara e faz perder urina. E estas são as mais frequentes. As mais frequentes. O mesmo acontece no sexo masculino, Dr. Manuel? Bom, no sexo masculino, mais uma vez, depende das patologias. Quando nós temos a ter por lesões, consequências de traumatismos, de intervenções cirúrgicas, normalmente estamos a falar mais de incontinência de esforço, que nos homens pode ser um bocado traumático, porque normalmente é em grande escala e normalmente necessitam de outros tratamentos suplementares que não são passíveis de ser feitos, que na mulher são passíveis de ser feitos, que no homem já não é tão necessário. Também poderemos ter a situação de incontinência de urgência, apesar de mais rara, e normalmente também está associada a situações em que há uma viciação da bexiga por consequência de estar a lutar contra o obstáculo, que normalmente é a próstata aumentada com a idade. Também poderá ter essa manifestação, mas não tem um impacto que tem e nem a envergadura que tem no sexo feminino, de facto. Mas é uma possibilidade também de existir, apesar da desforço ser mais premente, sim. Muito bem, doutor. Diagnosticada então a incontinência, que tipos de tratamento é que se podem fazer? Na visão feminina da questão, e nós somos em primeiro lugar médicos, depois somos cirurgiões, devemos sempre esclarecer qual o mecanismo, portanto, qual o tipo de incontinência que estamos a falar, e deveríamos começar sempre pelos tratamentos médicos. Muitas vezes as mulheres procuram-nos muito pela cirurgia, e a cirurgia vai resolver tudo, e nós vivemos numa sociedade do imediatismo. É verdade que eu já estou licenciado em Medicina há quase 25 anos, sou do tempo em que nós não perguntávamos. E não perguntávamos porque a cirurgia que havia para tratar a incontinência urinária, uma das mais utilizadas, obrigava a uma cirurgia de barriga aberta, obrigava a uma grande cirurgia. Felizmente, nos últimos 20 anos, avançou-se bastante no tipo de cirurgias que se pode propor às mulheres para tratar a incontinência. E quando falamos de cirurgias mais simples, minimamente invasivas, por via vaginal... Não, por via vaginal, a colocação de uma rede que tem indicação mais formal na incontinência de stress, na incontinência de esforço pura, mas pode-se usar noutras incontinências, faz com que o que era uma grande cirurgia passasse a ser uma cirurgia de ambulatório, uma cirurgia em que a doente entra e sai no mesmo dia e, portanto, vulgarizou-se, entre aspas, a ideia que se coloca uma redezinha e que se vai controlar e que se vai tratar aquela incontinência que tanta qualidade de vida retira à doente. Mas a verdade é que muitas vezes não precisamos disso. E muitas vezes precisamos de reeducar a doente, como estava o Dr. Manuel a dizer muito bem. Isso é um problema da nossa sociedade, a ideia de que temos sempre tempo para ir urinar mais tarde e vamos cada vez enchendo mais a bexiga e fazendo com que a bexiga tenha que tolerar volumes cada vez maiores. Por outro lado, toda esta reeducação de hábitos higiênicos para o ato de urinar. Para além disso, a perda de peso, o abandonar alguns vícios e algumas medicações que interferem com a compliance da bexiga e, por fim, quando falo da reeducação do pavimento pélvico, também exercícios do pavimento pélvico. Recuperar o pavimento pélvico daquela mulher pode, numas fases mais iniciais da incontinência, conseguir tratar. Na incontinência de urgência, não vamos para a cirurgia. Não vamos logo para a cirurgia ou até raramente vamos para a cirurgia. Temos tratamentos, temos medicamentos, cada vez também mais específicos, cada vez com menos efeitos laterais, para tentar controlar esta bexiga que de forma anormal dispara e faz as tais perdas de urina, sem ter a tal pressão, sem ter o tal esforço, e temos medicamentos que, de facto, ajudam a tratar estas doentes, a lhes devolver qualidade de vida, sem pensarmos na cirurgia. Quando, de facto, esgotamos o que é médico e o que é tratamento médico, então, a cirurgia, que apesar de parecer simples, que apesar de parecer de ambulatório, de entra e sai, como todas as cirurgias, eu sou cirurgião, costumo dizer, gosto muito mais de não operar do que de operar. Nós vamos para a cirurgia sempre com as melhores ideias, mas há sempre complicações, há sempre riscos associados. É, de facto, uma cirurgia que devolve rapidamente a qualidade de vida à doente, é uma cirurgia com uma taxa de sucesso... E em que é que consiste, doutora? Acima dos 90%. Em termos... No caso da mulher, o princípio é sempre o mesmo. Ou seja, esquecendo a tal cirurgia de há 25 anos atrás, que ainda se usava por rotina, em que nós abríamos a barriga à doente
íamos a um espaço pela barriga ao lado da uretra, onde sai o xixi. E passávamos um ponto de cada lado da uretra para angular a uretra e, portanto, quando aquela pressão vinha de cima, a uretra mantinha-se fechada, não havia a perda de urina. Foi um senhor, por acaso urologista, Olmsted, que há 26, 27 anos estava, segundo ele conta, de férias no Brasil, numa cama de rede, e se lembrou de que, da mesma forma que ele estava deitado numa cama de rede, se puséssemos uma rede por baixo da uretra e essa rede ficasse ali sem grande tensão, sem estar a apertar a uretra, porque senão a senhora nunca conseguiria urinar, mas para que nesses momentos de maior pressão pudesse ocluir, portanto fizesse ali um bocadinho de fibrose, um reforço à saída da uretra, nesses momentos, nomeadamente na incontinência pura de esforço, na incontinência em que a doente só perde quando tosse, quando ri, quando faz um esforço, de facto essa rede, esse material estranho colocado por via vaginal ficaria ali a garantir a continência urinária. E foi isso que veio revolucionar a ideia de que se pode fazer as tais cirurgias mágicas, e mesmo as doentes nos pedem, porque uma amiga já fez, porque a vizinha já fez, ou no caso a mãe já fez, com uma idade um bocadinho mais avançada, e às vezes a filha também vem a padecer dos meus problemas, porque faltou-nos falar disso. Também temos que notar que existe uma história familiar, em alguns casos, por fraqueza, quer do pavimento pélvico, quer das fibras de colagênio que são inatas, estão no nosso código genético, tem aqui algum também peso. pode ter algum peso. E nós vemos aquelas famílias que são afetadas por incontinência urinária das avós, para as mães e para as filhas, e, portanto, por vezes essas doentes vêm-nos procurar a cirurgia como solução para todos os problemas, mas também devemos analisar caso a caso e ver mesmo se a cirurgia é o que está mais indicado. É o que está mais indicado. Doutor Manuel, e no caso do homem, quais são os tratamentos? Diria que tanto neste caso, tanto como na mulher como no homem, temos aqui opções similares. Obviamente que a envergadura, se formos a falar de incontinência de esforço pura, o mecanismo nos homens é diferente do que nas mulheres. Enquanto nas mulheres nós podemos insistir em medidas mais conservadoras, que é no sentido de reposicionar a bexiga e a uretra na sua posição normal, que acontece ou pela idade, ou por uma fraqueza dos músculos devido à obesidade, devido aos partos, devido às gravidezes, devido a diferentes mecanismos nas mulheres. No homem, se é uma incontinência de esforço pura, aí as soluções que nós temos são um bocadinho mais complexas. Podemos tentar os exercícios de reabilitação pélvica, poderão ajudar a alguma coisa, mas não tão eficazes como costuma ser nas senhoras. Aí também teremos cirurgias de correção de incontinência urinária, sobretudo quando é sequelar intervenções cirúrgicas que cursam com isso, que também consiste no tal mecanismo da rede. O problema é que nos homens a rede para o funcionamento é um bocadinho mais complexo, os mecanismos de continência são mais complexos e quando são afetados também são mais danificados por sua natureza. Também poderá basear-se nessa questão de fazer para uma rede para sustentar e novamente reposicionar o mecanismo de continência no seu correto local, fortalecê-lo, os tais músculos esfincterianos, como foram aqui mencionado. Na maioria das vezes, poderá, não diria na maioria das vezes, o que acontece é que em situações em que costuma ser haver perdas mais pronunciadas, aí teremos que ir para mecanismos cirúrgicos à base de esfíncteres artificiais, que são mecanismos, são tipo próteses de silicone, em que o próprio paciente poderá ativar um mecanismo para fechar a via urinária e evitar essa perda de urina e, quando tem vontade, voltar a posicionar. Mas saliento novamente, primeiro, tanto nos homens, sobretudo nas mulheres, primeiro devemos sempre tentar por medidas mais conservadoras, os exercícios de fortalecimento dos músculos pélvicos, nas senhoras dizem os famosos exercícios de Kegel. Sim. Que hoje em dia as senhoras, depois das preparações, das preparações para o parto e para a gravidez, costumam fazer os exercícios para fortalecimento dos músculos. Olha, quando tiver vontade de urinar, quando não lhe dá jeito, aperte para aguentar, para não sair urina. E insistimos muito com as senhoras mesmo para fazer isso, como primeiras medidas. E depois, se mesmo assim não funcionar, então é que tentamos partir para as intervenções cirúrgicas. Por outro lado, quando nós temos incontinência de urgência, os mecanismos já são diferentes, aí começaríamos também pela parte farmacológica, se bem que no homem isso já não é tão comum, porque uma vez que costuma ser por uma viciação da bexiga por obstruções da saída de urina, aí não, porque nós começamos primeiro por tratar a causa, e se mesmo assim não melhorar, então tentamos essa tal incontinência de urgência por uma irritabilidade da bexiga que se contrai demasiado, e depois então aí avançar, caso não funcione, para outro tipo de tratamentos. Este saliente é que a incontinência de urgência, esses tratamentos normalmente é muito menos frequente nos homens. Nas mulheres é que nós insistimos, além das medidas farmacológicas, se tal não funcionar, então podemos partir para medidas mais invasivas, nomeadamente
Temos os tratamentos de injeções de toxina botulínica dentro da bexiga, que é muito comum nas senhoras hoje em dia por motivos estéticos, mas também se poderá ser feito variedíssimas aplicações. Exatamente, para correção da incontinência de urgência. Outras situações consistem na neuromodulação, seja a nível sagrada, seja a nível de outros nervos. Consistem as pessoas dizem frequentemente o pacemaker que se põe para o coração, nós também podemos fazer isso para a bexiga. Seja a nível da parte sagrada, no músculo do sacro, seja a nível de um nervo que passa na perna que poderá ajudar a estimular isso, e noutros nervos que também poderá ajudar isso. Em casos muito raros, felizmente, e cada vez menos frequentes, felizmente, quando temos consequências de radioterapias, outras doenças mais graves e que nenhuma das medidas conservadoras iniciais funcionou, poderemos ir para cirurgias mais invasivas e reconstrutivas, com o intestino e afins, mas felizmente hoje em dia é uma raridade cada vez menos frequente e isso é aplicável tanto para homens como para mulheres. Muito bem. Dr. Cláudio, é verdade que o consumo de álcool e café podem agravar quadros de incontinência urinária? Sim. A obesidade é um fator. Quando nós falamos do álcool, quando falamos do café, tudo o que possa aumentar a irritabilidade das fibras nervosas faz com que seja mais fácil a perda de urina, em situações limites, a mulher nem se aperceber que a está a perder. Ou seja, os estimulantes, no caso da cafeína, em altas doses, é um irritante para outros tipos de incontinências que surgem mais transitórias e que podem surgir na mulher mais jovem. Claro, é o clássico da jovem que nos queixa que tem uma infecção urinária sempre que abusa de algum tipo de alimentos, sempre que tem uma urina que fica mais ácida e, portanto, esta bexiga passa a reagir de forma mais irritada. Ora, nós deveríamos tirar a acidez de alguns alimentos, deveríamos tirar, de facto, o álcool, deveríamos tirar o café, mas também quando estamos a ver que esse é o fator predisponente e que, de facto, o fazemos de forma exagerada. Não é os 2 dedos de vinho tinto à refeição de domingo que vai dar uma incontinência urinária. Agora, se a doente já tem essa patologia de base, se a doente, quando perguntada pelo médico, diz que já perde, nós, na história, devemos ver fatores precipitantes e o álcool e o tabaco, a cafeína e a nicotina, ao serem estimulantes das vias nervosas, faz com que seja mais fácil essa perda de urina, mas também as outras medidas. A obesidade, a não prática de exercício físico, os medicamentos. Eu volto a frisar que nestes tempos que vivemos de pandemia nós assistimos a um disparo do consumo de alguns ansiolíticos, algumas benzodiazepinas, alguns antidepressivos que muitas vezes até estão associados. Já não é doente que só está a tomar um tipo de medicamentos, está a tomar vários tipos de medicamentos e tinha uma incontinência menor, tinha uma incontinência que não lhe afetava no dia-a-dia, porque esse ponto também é importante. Nós podemos ter a doente de 80 anos, tem uma incontinência pequena que não perturba no seu desenvolvimento das atividades cotidiano, ou a doente de 50 anos que a primeira coisa que quer saber quando chega a um local, quando chega a uma festa, quando chega a um evento, até no seu local de trabalho, é onde é que é a casa de banho mais próxima, porque sabe que vai perder urina. Portanto, o que nós devemos retirar da história da doente é esclarecer muito bem que tipo de incontinência temos, que fatores podem precipitar esta incontinência e tentar, da melhor das formas, retirá-los da equação e se depois, mesmo assim, tivermos uma incontinência que interfere com a qualidade de vida da doente, procurar ajudá-la, quer com tratamento médico, quer com tratamento cirúrgico, nos casos em que seja indicado. Muito bem. Dr. Manuel, uma última questão e pedia-lhe para ser breve. Que hábitos é que devemos adotar para evitar desenvolver um quadro de incontinência? Que hábitos devemos adotar? Pronto. Aqui sempre uma grande componente também do próprio organismo, há alguma componente de hereditariedade, mas também há hábitos que nós poderemos dedicar no nosso dia-a-dia. Em primeiro lugar, nas senhoras, para o caso de evitar a incontinência que pode acontecer com a idade, mas de qualquer maneira pode acontecer a idades mais jovens, devemos ter sempre os hábitos de, primeiro que tudo, evitar protelar a ida à casa de banho sempre que temos vontade. É um erro comum que nós temos e hoje em dia, que só mais um bocadinho, doutor, que eu tenho que ir fazer aqui mais este exame, mais esta coisa e tal. Não podemos cair nesse erro, não forçar. Quando tem vontade de urinar, vai à casa de banho urinar. Okay? Só se não for inadiável, então, de aguentar mais algum tempo. Por outro lado, nas senhoras, e hoje em dia, felizmente, há cada vez mais preconizado nas aulas de preparação para o parto, os exercícios de reforço dos músculos pélvicos, que é sempre fundamental para evitar que isso possa acontecer no futuro. Não quer dizer que vai evitar completamente, mas diminui a probabilidade disso acontecer. Por outro lado, também diria, isto é uma velha questão, não é só transversal à área de urologia e da ginecologia, mas é tudo evitar a obesidade. De facto, é um fator de risco muito comum. A obesidade, o consumo excessivo de álcool e também de tabaco, não é? Eu gostaria de salientar aqui que o quadro de incontinência de urgência, sobretudo nas senhoras, muitas vezes tem abrangido num quadro mais espectro chamado a bexiga hiperativa. Comumente as pessoas dizem bexiga nervosa.
poderá estar associado a estados de ansiedade, poderá estar associado a outros fatores, mas também, também poderá estar associado àqueles indivíduos que têm doenças neurológicas, nomeadamente as Parkinson, as demências, os Alzheimer's, que tiveram AVCs, que tiveram paralisias por traumatismos e afins. E muitas vezes o que vemos nessas pessoas é que, de facto, a queixa não é tanto a incontinência, mas é a vontade constante de ir à casa de banho, de urinar e afins. E muitas vezes está associado a isso também a alguns estados de ansiedade e temos diversos fatores irritantes. Eu costumo dizer às minhas doentes, se formos a ver tudo o que é possível de ser irritante para a bexiga e que dá vontade de urinar, você quase não se podia alimentar. O que a gente tem que ver é em cada pessoa, e o que eu digo às minhas doentes, é você tem que ver em si, nos seus hábitos de dia-a-dia, o que é que você associa que é mais comum de lhe provocar isso. Será o tabaco, será o café, serão as bebidas açucaradas, serão bebidas mais condimentadas, comidas mais condimentadas, há uma série de fatores. Agora, se fôssemos a dar a lista completa, as pessoas quase não se poderiam alimentar. Portanto, Doutor, interrompemos agora a nossa conversa, mas apenas para um curtíssimo intervalo.